um momento decisivo. A gente observa aqui no Brasil, lá em Petrópolis, as calamidades climáticas, né? A gente observa a pandemia, né, que já praticamente 2020, 2021, entrando por 2022, e agora essa sombra, né, da guerra que nos, né, apavora tanto. Porém, nós temos que ter em mente que Deus não nos deixará jamais desprovidos da segurança maior. Hoje o tema que eu tinha preparado vai falar sobre os milagres e o sobrenatural. E existe uma correlação com o que está acontecendo. Porque quando a gente fala que Jesus é o governador do nosso planeta, ele é um emissário de Deus, do nosso Criador maior. E com certeza o nosso planeta não está ao sabor das correntezas. Com certeza o nosso livre-arbítrio, ele comanda também as coisas. Mas até o momento onde ele começa a perturbar demais e sair fora do roteiro traçado para o nosso planeta, existe uma coordenação maior que toma conta. Né? Então, a gente tem que ter essa fé raciocinada, de não acreditar em milagres, né? Que de repente, então, Jesus vai mandar alguma coisa para acabar com a guerra, não. O que a gente tem que passar, nós vamos ter o apoio de passar, mas lembrando que sempre temos na direção, nas rédeas maiores, espíritos responsáveis pelos planetas, pelo planeta nosso, pelos países, pelos povoados, e por cada individualidade, tá? Então, eu vou apresentar aqui o PowerPoint. Então, a parte que eu preparei é do livro dos Médiuns, a primeira parte, do capítulo 2, que vai falar do maravilhoso e do sobrenatural. Eu peguei o item 14, tá bom? Então, no livro diz o seguinte: resumimos nas proposições seguintes o que havemos expendido. Então, são 8 itens que a gente vai dar uma lida e uma comentada sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Que a base do espiritismo é a sobrevivência nossa depois do corpo físico, ok? Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Por que vulgar? Porque, na realidade, na natureza, tudo é maravilhoso. Se a gente observar o nosso planeta, o Sol, né, as estrelas, né, os outros planetas, se o Sol tivesse uma diferença de distância um pouco maior ou um pouco menor, a vida tal qual a conhecemos hoje seria impossível. Se o eixo da Terra não fosse com essa inclinação que existe, não existiriam os climas, as variações climáticas favoráveis à manutenção da vida como a conhecemos. Então, na realidade, é algo de maravilhoso e é algo de muito, muito perfeccionismo, vamos dizer assim. Mas não é sobrenatural, porque pertence às leis da natureza, que são as leis de Deus também. Muitos fatos, né, são tidos como sobrenaturais, quando a gente não conhece a causa. Então, a gente atribui uma causa, né, e o Espiritismo os repõe, os recoloca no domínio dos fenômenos naturais. Quando a gente observa os próprios milagres que são atribuídos a Jesus, na realidade não são milagres. Jesus é um espírito que já tem uma capacidade moral, intelectual e de conhecimento pleno de todas as leis divinas. Então, quando ele mandou o Lázaro levantar, ele não trouxe o Lázaro do mundo dos mortos. Na realidade, a ciência hoje consegue explicar aquela situação.
A gente sabe que existiram já muitas pessoas que foram sepultadas vivas, porque às vezes a medicina não tinha capacidade de examinar e perceber a vida. E depois, numa exumação do cadáver, observa-se que o cadáver mudou de posição, virou algo que seria impossível se já estivesse morto, né? Então, essa que é a explicação que a ciência nos traz e que o espiritismo, então, recoloca no domínio dos fenômenos naturais. Quando a gente observa as comunicações espirituais, que são tidos como sobrenaturais, como algo do outro mundo, né? Na realidade, é um espírito que tem, né, a possibilidade, a permissão de trazer uma comunicação, mas nada seja sobrenatural, e sim obedecendo às leis da natureza. O item 4. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em o número das crenças supersticiosas. Ou seja, às vezes algum fato que foi atribuído como sendo sobrenatural, mas não é possível. Então passa a ser alguma coisa de fanático, de supersticioso, que não existe embasamento, né? Então as pessoas vão acreditando, é o tal do disse que me disse, mas na realidade não existe uma comprovação daquilo, é mais uma superstição, né? Se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade, concorda, né, a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. O que me veio à mente agora, né, aquelas histórias de fantasmas que o pessoal aí do interior, né, os pessoais antigamente se reunia, né. Eu lembro quando eu cheguei aqui na cidade, a gente foi morar na zona rural, e aí o pessoal ia lá de noite, ficava contando aquelas histórias de fantasma, de, né, assombração, e a gente saía de lá todo com medo, né, criança, né? Então, a gente sabe que existe alguma coisa de, na realidade, de uma imaginação exacerbada, tá? Julgar do espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova da ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Ou seja, tem pessoas que atribuem ao espiritismo certas aberrações e certos fatos que o espiritismo mesmo não aceita. Então, são pessoas que, embusteiras, né? Aquelas pessoas que às vezes vão até na mídia e falar assim, olha, eu consigo, né, conversar com os espíritos. Eu já vi no Jô Soares, uma vez, a pessoa se dizia que conseguia falar com todos os espíritos, né? Como se o espírito no plano espiritual estivesse às ordens dele, né? Ele queria falar com tal espírito, não me recordo bem, ele ia e falava no tal espírito. Ele queria uma comunicação do outro e ia e falava. Então isso daí não faz parte do espiritismo. Na realidade é uma pessoa que ela quer chamar atenção, ela quer algum tipo de foco sobre ela para ela ter alguma vantagem e ela se diz espírita, etc. Inclusive, muitos médiuns mesmo, que têm essa capacidade de intercomunicação com os dois planos, ele começa a querer ter algum tipo de vantagem. Todos aqui devem conhecer um fato que ficou muito, né, na mídia, né, o João de Deus, né? E eu observei na televisão, eu vi o documentário dele, até mesmo para a gente poder entender um pouco o que aconteceu, porque é interessante, né, o caso dele. E a gente observava que ele tinha mesmo essa questão da mediunidade. Mas o que acontece? Ele começava a fazer as coisas para chamar atenção, onde ele fazia certas, né, vamos dizer, entre aspas, cirurgias espirituais, que na realidade não tinha nada de cirurgia espiritual, era alguma coisa que ele queria chamar atenção e ter algum lucro em torno daquilo. Então a gente observa que o espiritismo não é isso. O espiritismo é uma ciência séria, né, embasada numa filosofia séria e traz consequências religiosas sérias. Os fenômenos não são
aquilo que dá força para o Espiritismo. O Espiritismo não tem a sua maior, vamos dizer assim, ação através dos fenômenos, e sim com a filosofia que nos traz. O que seria essa filosofia? Explicar que aquilo que eu fizer nessa existência, eu vou colher no futuro, seja em próxima existência, seja no plano espiritual. Então, essa que é a força do Espiritismo, que nos traz que os fenômenos, eles têm alguma explicação. Hoje, às vezes, eu não consigo entender, a ciência não é ainda tão avançada. Tem aquela história, né, se eu não me engano, é do índio Caramuru, né, que ele pegou uma arma e deu um tiro e acharam que ele era um semideus, porque ele jogava fogo, né? Pensa bem, né? Você pega um álcool, né, uma gasolina e joga num lago e você põe fogo na água, né? A pessoa que não entende o que está acontecendo fala, nossa, o cara é um deus, ele consegue pôr fogo na água, né? Mas não é o combustível que está por cima, né? E tem tantas outras situações que existem a explicação física daquilo que a gente acha que é sobrenatural, que é um milagre, né? Eu gosto muito de ver aquele programa que tinha na televisão antes, o tal do Mr. M, né? Então ele fazia aquela mágica que todo mundo ficava, né, de queixo caído, né, vamos dizer assim. Mas depois tem a explicação dele, ele explicava o que ele tinha feito, né, para ludibriar, né, os sentidos de quem estava vendo. Então é interessante que tem muitas pessoas que aproveitam dessa capacidade do magnetismo, né? Eles treinam, etc., para poder chamar a atenção do popular, né? E alguma vantagem ele quer em troca, né? A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia, que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Foi o que eu acabei de falar agora, né? A filosofia e a ciência do Espiritismo seriamente estudados que vão nos dar, então, essa característica séria da doutrina. E o último dos itens, que é o 8, o Espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e perseverança de um observador consciencioso, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica que a lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. O que acontece? Então, a pessoa vem, ela dá uma pincelada por cima, né, sobre alguma coisa e vai dar uma opinião contrária, sem ter embasamento sério. Seria a mesma coisa de uma pessoa que não entende nada da área da engenharia civil, ele vai observar um prédio sendo construído e vai falar, mas aquele pilar está muito fino, olha que absurdo o engenheiro calcular isso. Mas será que ele tem a possibilidade de poder estudar um cálculo estrutural para poder dar uma opinião? Ou simplesmente ele está arriscando a tal da crítica construtiva, né? Então, uma pessoa para dar uma opinião. Agora, se for um outro engenheiro, calculista, e for observar a construção e falar assim, olha, houve um erro de cálculo aqui e eu considero que é importante a gente poder estar verificando e fiscalizando o que está acontecendo. Aí é um observador consciencioso. Agora, se é simplesmente uma pessoa que não tem formação nenhuma, bate o olho e fala, ah, não, aquilo lá não está de acordo. Então, é o grande problema, né? E eu também peguei aqui do livro da Gênesis, que vai falar os milagres segundo o Espiritismo. E fala, será que Deus, né, faz milagres? Do livro A Gênesis. Aí a explicação que o tema nos dá aqui é o seguinte, Deus, ele não deixa de ter toda a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade, a gente não pode colocar em dúvida a grande perfeição de Deus por ele deixar de fazer alguma coisa que vai contra as leis que ele mesmo criou. Então, a analogia que diz aqui na lição é que você pega um relógio, né? Um relógio mecânico que tem uma precisão absoluta e com todas as micro, né,
engrenagens, etc., ali, bem calculado, aquele relógio suíço, né, que é perfeito, praticamente quase perfeito, né, vamos dizer assim, você conhece a capacidade do engenheiro que fez aquele projeto pela perfeição do projeto, ou você conhece a capacidade do engenheiro pela capacidade que ele tem em desmontar aquele relógio? Seria a mesma coisa. A gente tem que reconhecer em Deus o Criador Supremo que fez tudo com uma tal perfeição que não tem a necessidade de ser desmontado as leis dele para ele se provar Deus. Seria um contrassenso Deus ter que fazer quebrar as leis dele para provar a sua própria existência. É que ainda somos muito infantis em achar que isso faz parte vamos dizer assim, do procedimento de Deus. Então, aquilo que a gente considera sobrenatural, que a gente considera milagre, aquilo lá a gente julga sendo uma exceção às regras, né? Que Deus nos concede por bondade a nós, né? Engraçado que eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Como se diz, você conta o milagre, mas não conta o santo, né? Eu estava um tempo atrás com um amigo meu, e o tempo estava bem nublado, assim, igual fica agora no verão, né? Aquele tempo pesado, né? E eu falei para ele, e aí, eu acho que nós vamos pegar o maior chuvão no caminho, né? Aí esse amigo meu vira assim e fala para mim, mas Deus é muito bom comigo. A gente vai sair, nós vamos onde a gente quer passear, etc. Vamos voltar, não vai cair um pingo de chuva. Deus é muito bom comigo. Deus, ele me ajuda muito. Eu olhei bem para ele, claro que a gente não vai ter a intenção de chocar ninguém, essa seria uma falta de caridade. Mas o que me veio à mente é o seguinte, Petrópolis, né? Então, será que Deus vai evitar de que a chuva caia para mim passear de bicicleta, mas vai deixar, né? Porque ele prefere eu, né? Claro, sou eu, né? E ele vai deixar lá em Petrópolis, não tem problema, né? Então, a gente vê que as pessoas atribuem milagres aonde não existe nada mais, nada menos do que as leis da natureza, né? Então, continuando um pouco na Gênesis, olha lá, Deus faz milagre, Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis grandiosas, sobretudo pela imutabilidade que as caracteriza. Isso que eu achei interessante, imutabilidade, não muda. Não há necessidade de sobrenatural para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. A natureza não é de si mesma tão imponente a ponto de dispensar o que quer que seja para provar o poder divino. Quando a gente observa, né, na natureza uma formiguinha, aquela formiga, ela trabalha em equipe com todas as outras formigas. E eu achei interessante, esses tempos atrás, onde eu tenho um lote, então as cortadeiras, é interessante quem já leu a respeito. Então uma parte delas vão na árvore e cortam e ficam a noite inteira cortando, por isso que chama cortadeira, né? E tem outras que são as carregadeiras, né? Que leva tudo lá para a casinha. E ali vai, eu não sou especialista, né, em formigueiro, mas a gente sabe que existe toda uma distribuição de trabalho em equipe, mas são formigas. E aí, não existe um milagre aí? Eu considero um milagre, mas não um milagre que vai contra as leis da natureza. Pelo contrário, é um milagre do nosso Pai Criador que faz a vida brotar aonde é possível, ela brota, daquela melhor maneira. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as vistas, igual eu falei agora. Aspiramos-nos no ar e nos calcamos com os pés, porque tudo é milagre na natureza, com certeza, né? Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo. Igual eu falei agora, desde a formiga até ao movimento dos astros, do sol, dos mares, dos peixes, do nosso organismo. Se a gente observar o nosso organismo, como que ele é um milagre, a existência do nosso organismo. Então, tudo é um milagre. Não tem como a gente duvidar
de um Criador supremo que está no comando de tudo, né? Olha lá, ó. No admirável organismo de tudo que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto viver. O peixe, ele só absorve o oxigênio da água. Se a gente ficar 5 minutos mais d'água, a gente morre, né? Até menos, eu, né? Então, e o peixe se ficar fora d'água também, né? E tem aqueles que sobrevivem um pouco mais ou um pouco menos, é a adaptação ao meio, né? Continuando o livro da Gênesis, tá, gente? Mostrem-lhes a ação de Deus em um arbusto, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa todas as criaturas. Por mais ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma é inútil, no bem que sempre decorre de um mal que aparentemente é temporário. Então a gente observa que Deus está acima do nosso próprio entendimento. E vai ter o próximo slide interessante aqui. Isso que eu achei interessante. Façam-me compreender, principalmente, que o mal é obra do homem, não de Deus. Não procurem, né, amedrontar o homem com o quadro das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Ou seja, quando a gente entende que existe as penas eternas, fica difícil a gente acreditar no amor de Deus. Porque se o nosso Pai Criador, que a gente chama de Deus, ele é o Criador de tudo e de todos, como que ele iria criar a mim para que eu fosse para uma pena eterna? Mas que pai é esse? Então, será que Deus errou na sua linha de produção? Só se a gente julgar que Deus não é perfeito. Mas como o Espiritismo nos traz, né, uma dos pontos do Espiritismo é a lei de evolução. E a lei de evolução, ela fala que todos chegarão à perfeição, independente de qualquer coisa. Agora, o tempo cabe a cada um. Não existem privilegiados, existem os que se esforçam mais e aqueles que demoram mais no caminho. Antes, né, de você falar das penas eternas dessas pessoas, dê-lhes coragem, mediante a certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. Apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas, e não como obra de Satanás. Eu fico imaginando naquele tempo, né, que se achava que a Terra não era redonda, ou então que não era a Terra que girava em torno do Sol, né? E sim que achávamos que o Sol que girava em torno da Terra. Então, aí era contra a lei de Deus você falar umas coisas dessas. Na realidade, não é. É nós que interpretamos mal as leis divinas. Ensinai-lhes, finalmente, a ler no livro da natureza, constantemente aberto diante deles, nesse livro inesgotável, em que se acham inscritas em cada página a bondade e a sabedoria do Criador. O lavrador o verá ao arar o seu campo e o desventurado nas suas aflições, ou bem dirá, dizendo: se sou infeliz, é minha culpa. Então, os homens são verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue, ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Então, né, o pessoal gosta de ver pedra, né, estátua de pedra chorando sangue, né, lágrimas e piscando, né, quando o verdadeiro milagre da vida está em todas as partes agindo de acordo com as leis de Deus. Agora, voltando ao livro dos Espíritos, tá? Desculpa, livro dos Médiuns. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito nesse capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e pela etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver.
Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis. Porque o fenômeno, para ele ser verdadeiro, ele tem que, né, seguir as leis divinas. Não tem como a gente querer estabelecer milagres para um espírito vir fazer uma comunicação ou surtir algum efeito físico. Tudo faz parte da lei da natureza. Só que a gente, às vezes, não entende totalmente a lei da natureza. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Todos os dias a ciência opera milagre aos olhos dos ignorantes. Vamos pensar na vacina, né, da Covid, né, na vacina da poliomielite e tantas outras, né? Não é um milagre da ciência? E como que a gente não vai acreditar na ciência? É lógico que a ciência acadêmica, devido ao nosso ainda inferior quadro evolutivo, acaba separando as coisas, achando que aquilo que a ciência não explica não existe ou é milagre. Só que o que a ciência não explica hoje, amanhã com certeza haverá uma explicação. Se um homem realmente morto, como dissemos em começo, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Ou seja, não existe a menor possibilidade, né? E eu já vi pessoas com crenças religiosas onde dizem que no dia, né, do juízo final, todos os mortos se levantarão da tumba, né? E aqueles bons, né, vai para um lado e os não bons para o outro. Bom, a gente não vem aqui discutir outras religiões, né? Mas a gente sabe que tem coisas que são possíveis e tem coisas que são impossíveis, né? Então, o que eu tinha que estar estudando hoje, o assunto foi esse. E eu trouxe até um videozinho para passar, mas eu não consegui pôr som no vídeo, então eu vou deixar para uma próxima vez que vai haver outra oportunidade, tá, pessoal? Então eu deixo aberto a todos aí agora.